Professor Vilmar aqui. Tranquilinho? Então, hoje vamos estudar um assunto, um dos mais importantes na geometria plana, de uma maneira geral, que são os critérios de congruência. Tá? Claro que você entendendo bem a ideia dos critérios de congruência, para depois falarmos em semelhança, vai ficar mais simples. Mas, antes de falarmos na congruência ou nos casos de congruência de triângulo, vamos falar então no que vem a ser congruência. Tá? O que vem a ser congruência? De maneira simples, ou não tão simples, não sei, vai depender do que você interpretar aí. Duas figuras são ditas congruentes quando é possível estabelecer uma correspondência entre todos os pontos da primeira figura com pontos da segunda figura. Daqui a pouco eu explico melhor o que vem a ser isso aí, essa correspondência. De modo que a distância entre quaisquer dois pontos na primeira figura seja igual à distância entre dois pontos correspondentes na segunda figura. Vilmar, o que você quer dizer com isso? Dá uma olhadinha aqui. Imagina que essa figura, temos aqui essa outra figura. Pega dois pontos quaisquer na primeira figura. Tá ali. Pegue dois pontos correspondentes àqueles pontos na outra figura. Ou seja, a distância entre os dois primeiros pontos na figura azul vai ser idêntica à distância dos dois pontos naquela outra figura. Ok? Ou seja, esse segmento vai ter a mesma medida que esse segmento. De uma maneira bem simples, duas figuras são congruentes. A ideia da correspondência entre todos os pontos. Duas figuras são congruentes quando é possível sobrepô-las. Quando você consegue sobrepor essas duas figuras. Se isso for possível, elas são congruentes. Observe bem. Voltando aqui. Fiz uma animaçãozinha legal aqui, vê se você acha legal aqui. Então, ou seja, é possível que a gente possa sobrepor essas duas figuras. Ok? Então, são congruentes. Essa é a ideia que você tem que ter de congruência. Ok? Então, congruência de triângulos. Nós temos alguns casos de congruência de triângulo. Dois triângulos são ditos congruentes. Olha o símbolozinho de congruência aqui, né? O símbolozinho de congruência. Se ordenadamente seus lados têm o mesmo comprimento e os ângulos têm a mesma medida. Ordenadamente. Assim, dois triângulos podem ser sobrepostos lado a lado e ângulo a ângulo. A ideia da superposição que eu te falei. Sobreposição. Então, observa. Critérios de congruência. Lado, ângulo, lado. Então, esse triângulo ABC, podemos dizer que ele é congruente ao triângulo A', B', C', no critério lado, ângulo, lado, se ordenadamente dois dos seus lados e o ângulo compreendido entre eles tem a mesma medida. Ou seja, esse lado tem a mesma medida e o ângulo compreendido entre eles tem a mesma abertura, também tem a mesma medida. Critério lado, ângulo, lado. Tá? Pessoal, não vou trabalhar com demonstrações aqui, mas tem um livro muito bom, Fundamentos da Matemática Elementar, é um dos livros muito bons, caso você queira ver as demonstrações. Sugiro para quem vai fazer a prova do IME, dê uma olhadinha nessas demonstrações. Tá? E, claro, tem um livro também do professor Antônio Caminha Muniz Neto, tá? Que é um livro também muito legal. Ele trabalha os critérios de congruência e semelhança, se não me engano, com construções geométricas. Material muito rico. Então, lado, ângulo, lado. Ângulo, ângulo, lado. Então, ordenadamente dois ângulos e o lado compreendido entre eles também é um critério de congruência. Ok? Vou ser um pouco resumido aqui para a gente poder trabalhar com alguns exercícios. Então, ó, nós vemos agora qual o primeiro critério de congruência? Lado, ângulo, lado. Ângulo, ângulo, lado. Ok? Tá aqui. Outro critério, lado, lado, lado. Ok? Lado, lado, lado. Resumidamente, né? Terceiro critério aqui, lado, lado, lado.
lado, ângulo e o ângulo oposto ao lado. Então, ó, lado, ângulo e o ângulo oposto ao lado. Então, olha, observe que esse ângulo B é oposto a esse lado e o ângulo B' também é oposto ao lado a linha C', ok? O ângulo B oposto ao lado AC, ao segmento AC, ao lado AC, e o ângulo B' oposto ao lado à linha C'. Então, critério de congruência. Critério lado, ângulo e o ângulo oposto ao lado. Tá ok? Exercício. Então, nós vemos os 4 critérios, ok? Vamos retomar aqui para que você fixe bem aqui, ó. Vamos fixar. Nós vemos então aqui lado, ângulo, lado, ângulo, ângulo, lado, 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 ângulo e o ângulo oposto ao lado que você está considerando. Tá? Então, os 4 critérios. Agora, primeiro exercício. Pessoal, esse aqui é um exercício que eu diria que é importante. Por que nós não temos o critério ângulo, lado, lado? Ou lado, lado, ângulo? Por que não é um critério de congruência, não é um caso de congruência? Observem bem, tá? Isso é uma questão importante, inclusive no Fundamentos da Matemática Elementar é um dos problemas propostos, tá? Então nós temos aqui, ó, imaginem essa circunferência. Imagina aqui o ponto centro da circunferência. Tranquilinho? Pessoal, caso não seja claro aqui, você lá nos comentários, professor, faz uma outra aula, uma videoaula explicando um pouco melhor, mas eu vou tentar ser bem claro para vocês aqui. Observem, por que ângulo lado-lado não é um critério de congruência? Então, imagina aqui esse triângulozinho. Observa que nós temos um ponto aqui externo à circunferência, um ponto no centro da circunferência e um ponto exatamente sobre a circunferência. Tá? Então nós temos aqui esses 3 pontinhos aqui. Um ponto externo à circunferência, um ponto coincidente com o centro da circunferência e um ponto sobre a circunferência. Ok? Então nós temos aqui, vamos considerar esse ângulozinho azul, esse lado, vou chamar de lado linha vermelha, lado linha, e o lado 2 linhas. Então, ó, nós temos um ângulo azul, lado linha, lado 2 linhas. Ângulo, lado, lado. Tranquilo? Ângulo, lado, lado. Então temos esse triângulozinho aí. Agora observe, do centro até uma extremidade da circunferência é o que nós chamamos de raio. Então, ó, esse lado 2 linhas é o raio da circunferência. Vocês podem observar o seguinte, que está aqui o nosso triângulo ABC, esse segmento verde, na cor verde, também é o raio da circunferência. Ou seja, esse segmento também mede 2 linhas. Estou sendo claro? Então vou repetir. Nós temos aqui o triângulo ABC, temos aqui ângulo, lado, lado, ângulo azul, lado linha, lado 2 linhas. O segmento BC é o raio da circunferência, assim como esse segmento verde, que eu vou chamar de BC', também é raio da circunferência, portanto ele também mede 2 linhas. Ok? Já tem gente que deve estar alcançando a ideia. Então observa que o triângulo ABC, ele é ângulo azul, linha, 2 linhas. E o triângulo ABC' também é ângulo azul, linha, 2 linhas. Mas observem que esses 2 triângulos, você não consegue sobrepô-los. Eles não são congruentes. Por que não são congruentes, Vilmar? Por que não são congruentes? Porque a medida do lado AC é diferente da medida do lado do segmento AC'. Portanto, não são congruentes. Ok? Então, ó, temos aqui o triângulo ABC, ângulo, linha, 2 linhas. Ok? E temos aqui o triângulozinho ABC', que também tem ângulo, linha, 2 linhas. Ou seja, ângulo lado, lado,
não é um critério de congruência. Por quê? Porque nesse caso aqui, com a figura que eu acabei de mostrar para vocês, o segmento AC é diferente do segmento AC'. Portanto, é impossível você sobrepor esses dois triângulos. Não é um critério de congruência. Ok? Espero ter sido claro. Tá? Na figura abaixo, o triângulo PCD é congruente ao triângulo PBA. Determine o valor de x e y e a razão entre os perímetros dos triângulos PCA e PBD. Tá? Então nós temos aqui que os triângulos PCD, vou trazer o mouse aqui para que você observe um pouco melhor. Temos então aqui que os triângulos PCD e PBA são congruentes. O critério aqui, ângulo, lado, ângulo. Ok? Ângulo, lado, ângulo. Então, podem ser sobrepostos e temos segmentos. Os segmentos correspondentes têm a mesma medida. Agora, quem é o segmento correspondente ao 3y menos 2? É o 2y mais 17. Então, aqui nós calculamos y igual a 19, ok? Foi um dos pedidos do problema. E, por analogia, o segmento DC é o segmento CD, congruente ao segmento BA. Portanto, x mais 5 igual a 15, x igual a 10. Então, nós já temos valores de x e y. Nós podemos, então, calcular o valor do segmento, a medida dos segmentos PD ou PA e a medida do segmento DC. Claro que a medida do segmento DC é igual a 15. Né? Nós já temos essa medida. Então, olha, quando o y é igual a 19, nós temos aqui 2y mais 17. Se o y é igual a 19, fica então 2 vezes 19 mais 17, que é igual a 55. Portanto, o segmento PA mede 55. Claro, segmento PD também mede 55. São congruentes, é a mesma medida. O segmento DC é igual a 15. Beleza. Então, nós já temos aqui algumas medidas de alguns segmentos dos nossos triângulos congruentes. Agora, esse segmento linha vermelha nós não temos a medida. Do mesmo modo que também o segmento CD não temos a medida. E ele quer exatamente agora, olha essa parte eu achei interessante no problema, a razão entre os perímetros dos triângulos PCA e PBD. Então nós temos aqui os segmentos correspondentes. Vou chamar o segmento linha de V, tá? O segmento vermelho, V, e o segmento CB a gente vai chamar de M, ok? Então, qualquer nomezinho aí, chamei de V e M. Agora observe que nós temos aqui que o perímetro do triângulo PCA, vou destacar aqui o triângulo PCA, o perímetro do triângulo PCA vai ser igual a quem? V mais M mais 15 mais 55. Tranquilinho? E o perímetro do triângulo PBD, observe aqui o triângulo PBD. O perímetro é o mesmo. V mais M mais 15 mais 55. Independentemente do valor de V e M, se os perímetros são iguais, a razão entre eles é igual a 1. Tranquilo? Observa, voltando aqui. O perímetro do PCA. Vamos voltar aqui, o PCA. O perímetro do PCA. V mais M mais 15 mais 55. E o perímetro do PBD? V mais M mais 15 mais 55. Então, a razão entre os perímetros é igual a 1. Tranquilinho? Pessoal, então, esse assunto de congruência é um assunto muito importante, tá? Então, inscreva-se, deixa o like, compartilha, deixa os comentários aí para ver se ficou legal, se vocês entenderam bem a ideia de congruência, tá? Não esquece de comentar. Vai melhorar o que eu venho fazendo aqui, que a ideia é realmente aprimorar cada vez mais aqui para deixar algo legal, um legado legal para quem quiser realmente aprender geometria ou qualquer outro assunto, tá? Então, não se esqueça de visitar o nosso site, o Instagram, tá? Como eu já comentei, estou alimentando o site ali, vou deixando material que vai enriquecer o que a gente está fazendo aqui, tá? Tem aqui o QR Code, você pode acessar o site. Lembrando que eu já comentei com vocês, caso vocês queiram
um determinado assunto, uma aula particular em determinado assunto, entre em contato comigo através do site, tá? Monta um grupo de alunos, um grupinho que fica muito mais barato, fica mais tranquilo. Monta um grupo de alunos, entre em contato comigo através do site, que eu elaboro o material. A aula pode ser síncrona ou não, online síncrona ou não, com material, com lista de exercícios, tudo certinho, ok? Então, por agora é só. Até mais. Espero realmente que vocês tenham gostado e entendido legal a ideia de congruência, tá?